Fala, torcida alvinegra, salve, salve, tamo junto. Voltamos, hein? Mais um vídeo no canal e hoje a gente vai apresentar um quadro novo nesse canal, cara. O nosso novo quadro agora do Galo Sem Pano vai ser revelado e o novo nome desse quadro é o Esquenta Sem Pano. O que esse quadro vai falar, né? A gente vai trazer toda semana esse quadro, o Esquenta Sem Pano, e ele vai debater todos os jogos que o Atlético tem na rodada. Então, qual que é o jogo do Atlético nessa rodada? A gente vai debater Galo e Fortaleza, jogo dificílimo na Arena Castelão, e o Atlético vai em busca, né, dessa vitória, e a gente vai cobrir tudo. A gente vai mostrar aqui para vocês como que vem o Atlético, como que vem o Fortaleza, desfalques, arbitragem, enfim, tudo para vocês aí. Então vamos para cima e vamos ver o que espera esse jogo que o Atlético tem na rodada. Se Deus quiser, o Atlético vencendo mais uma partida, né? Após a perca da Sul-Americana, o Atlético precisa agora dar a volta por cima. Vamos ver aí agora com a gente. Então vamos começar esse vídeo falando do momento do Atlético. Nosso grande Galo, o Galo que nos últimos 4 jogos, infelizmente, não vem vencendo, né? O Atlético vem... Vamos pegar os últimos 5 jogos. O Atlético derrotou o Sport Recife. Depois o Atlético foi jogando dentro de casa, né? Ganhando de 2 gols de diferença. Apesar que aquele jogo o Atlético foi muito prejudicado, né? Com um pênalti inexistente. O Atlético empatou aquele jogo vencendo por 2 gols. Tava ganhando de 3-1, fez 2-0, levou um gol do Daverson, depois o Atlético fez mais um e depois sofreu um empate com mais 2 gols do Daverson, gente. 3-3. Então, aí começou essa sequência negativa, né? O Atlético empatou com o Fortaleza, depois foi derrotado contra o Bragantino dentro do estádio do Bragantino, né? Rodada foi antecipada para o jogo que o Atlético tinha na Copa Sul-Americana. Depois o Atlético enfrentou, né, naquele fatídico jogo da Copa Sul-Americana o Lanús, empatou 0-0 e perdeu nos pênaltis. E nessa terça-feira o Atlético enfrentou o Flamengo e conseguiu, né, até um bom resultado. O Atlético conseguiu empatar com o Flamengo, um bom resultado entre aspas, porque eu achava que o Atlético perderia esse jogo, eu não estava confiante. O Flamengo veio para Minas, veio para BH com grandes chances de ser campeão brasileiro, até porque se ele vencesse, né, ia se concretizar isso, porque o Palmeiras não venceu o seu jogo. O Palmeiras com Abel Ferreira meio que entregou esse campeonato, né, nos últimos jogos, não vem ganhando, e aí colocou time misto e o Flamengo não aproveitou a chance, graças a Deus, né? O Flamengo venceria o título na Arena. Enfim, o Atlético então vem de 4 jogos sem vencer, tá na hora de vencer, jogo duro, mas o Atlético agora enfrenta o Fortaleza no Castelão, domingo, dia 30 de novembro, 6h30 da noite. Cara, e como que vem o Fortaleza, hein? Como que vem o nosso adversário, o Fortaleza? Fortaleza, eu vou pegar a tabela aqui para vocês, e é incrível como o Fortaleza, ele vem de uma sequência, cara, muito boa, muito boa. O Fortaleza que é um time muito aguerrido, né? Lembra daquela vez que o Fortaleza brigou para não cair e com o Vojvoda ele conseguiu sair dessa situação? Mesma coisa dessa vez. O Fortaleza cresceu nessa reta final, né? Vou pegar aqui a última vez que o Fortaleza... qual? Depois do Vasco, dia 15 de outubro, o Fortaleza foi derrotado para o Vasco dentro de casa, do Castelão. Fortaleza enfrentou... aí depois teve o Cruzeiro ainda, dia 18 de outubro, né? Perdeu o jogo. Cara, depois daquele jogo de Cruzeiro e Fortaleza, Fortaleza enfrentou o Flamengo dentro de casa, venceu 1-0. Depois, o Fortaleza enfrentou fora de casa o Santos, empatou 1-1. O Fortaleza tem um campeonato lá, cara, que... Sim, eu não vou contar não, sabe? É o campeonato lá regional. Vamos contar só o campeonato brasileiro, que é o importante aqui nesse vídeo. O Fortaleza, então, depois da sequência contra o Cruzeiro, perdeu. Ganhou do Flamengo, empatou com o Santos. Depois de empatar com o Santos, o Fortaleza jogou contra o Ceará
O Ceará empatou no finalzinho do jogo. No finalzinho do jogo. Né? Não, na verdade foi o Ceará que empatou. Enfim, não vou me recordar, mas o jogo ficou empatado, né? 1-1. E o Ceará agora que tá na situação complicada. Mas enfim, Fortaleza depois, cara, 2-2 dentro de casa contra o Grêmio. Depois enfrentou o Bahia. Venceu o Bahia, cara. Incrivelmente venceu o Bahia, né? Mas antes do jogo contra o Bahia, já tinha conseguido aquele resultado heróico contra o Atlético na Arena. Então, assim, o Fortaleza, cara, e venceu o Bragantino, né? O Fortaleza vem de 7 jogos. 7 jogos, ó. Depois enfrentou o Bahia 2, Atlético 3, Grêmio 4, Ceará 5, Santos 6, Flamengo 7. O Fortaleza vem de 7 jogos de invencibilidade. É uma grande sequência. O Fortaleza, nessa sequência, né, tem muitos empates. A verdade é essa, né? Venceu o Flamengo, venceu o Bragantino, né? Venceu o Bahia 3. E só, né? Depois empatou demais. Empatou 4 jogos, venceu 3. Só que a gente tem que colocar nessa sequência que o Fortaleza teve jogos muito, muito difíceis, cara. Pegou o Santos na Vila Belmiro, pegou o Atlético na Arena. Então o Fortaleza tá um time muito cascudo nessa reta final. O Fortaleza hoje tem 18º no Campeonato Brasileiro, cara. 18º. Só que o Fortaleza, cara, ele tá à beira de sair da zona. Fortaleza hoje se encontra com 37 pontos. O primeiro fora da zona tem 39. O Atlético 45 tá safe, já salvou, graças a Deus. Mas o Fortaleza, então, ele tem mais 3 jogos nesse campeonato. Contra o Atlético, se eu não me engano, ele enfrenta depois o São Paulo, não, o Corinthians, dentro de casa. E ele encerra o Campeonato Brasileiro enfrentando o Botafogo fora de casa. Ou seja, o Fortaleza joga 2 jogos em casa, Atlético e Corinthians, e depois acaba o campeonato enfrentando o Botafogo fora de casa. Jogo muito difícil para o Atlético, cara, muito difícil, porque o Fortaleza é um time muito cascudo nessa reta final, ele tá lutando por toda a bola, é um jogo dificílimo. O Atlético vai enfrentar um time que tá dando a vida nos jogos, tá dando a vida. E um detalhe importante, o Fortaleza, cara, já vendeu para esses jogos mais de 30 mil ingressos. Ou seja, o estádio do Fortaleza, né, o Castelão, vai estar lotado. Vai estar lotado. Então vai ser um jogo muito difícil, porque o Atlético vai ter que jogar contra a torcida do Fortaleza, vai enfrentar uma boa fase da equipe do Fortaleza e um time aguerrido que quer sair dessa situação. Na minha visão, Fortaleza não cai. Eu acho um time que tá brigando, tá se doando demais. E vai enfrentar um Atlético que perdeu, a gente viu, perdeu uma final de Copa Sul-Americana de uma maneira vexatória. Enfrentou um Flamengo e jogou praticamente o jogo inteiro na retranca, achou um gol com o Bernard, né, aquela boa jogada do Dudu, mas assim, o Atlético, claro, teve os méritos, contou com muita sorte no jogo contra o Flamengo também, mas assim, o Fortaleza nesse jogo é favorito, né, o Fortaleza é favorito, porque o Atlético não vem atravessando essa boa fase, né, acabou de perder um título, e o Fortaleza vem de 7 jogos. Então, assim, jogo na casa dos caras, jogo dificílimo. Sobre a arbitragem do jogo Atlético-Fortaleza, cara, a gente não tem ainda. A gente não saiu a arbitragem até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Eu entrei até aqui no site da CBF para ver se tem alguma atualização, porém o site está fora do ar. Verdadeira várzea, né? Mas, enfim, não saiu ainda. Porém, o que eu espero da arbitragem nesse jogo? O último jogo entre Atlético e Fortaleza, cara, o Atlético foi prejudicado. Mas o que eu espero? Uma arbitragem centrada no jogo, né? Que o vença o melhor, que seja o Atlético, mas que ela não interfira como interferiu no último jogo entre Atlético e Fortaleza. O árbitro, naquele último jogo entre Atlético e Fortaleza,
ele teve papel crucial para definir o placar de 3-3, porque o Atlético vencia por 3-1 o Fortaleza e o árbitro inventou um pênalti lá, o Fortaleza fez o gol e aí o jogo é outro, cara. O Fortaleza se lançou ao ataque e conseguiu o gol. O jogo ficou 3-3. Então é isso. O que eu espero da arbitragem é uma arbitragem que não prejudique o decorrer do jogo, que seja uma arbitragem centrada e que o Atlético possa sair vitorioso na bola, né? Vamos pra cima. Então, só ressaltando aqui do que eu já falei, mas o Fortaleza já vendeu mais de 30 mil ingressos para esse jogo. Então, assim, casa lotada, o Atlético vai ter que enfrentar uma pressão do adversário em questão de torcida também, né? O torcedor vai jogar junto, então o Atlético tem que ficar atento nisso. E agora a gente vai falar um pouquinho também nesse vídeo, cara, sobre os desfalques das duas equipes. Como que vem o Fortaleza, o que o Fortaleza tem à disposição, o que o Atlético tem à disposição, vamos ver agora. Fortaleza nesse jogo, gente, é importante a gente saber que o Fortaleza não vai ter o Bruno Pacheco, né, jogador titular nessa equipe do Fortaleza. Não entra mais e quem joga é o Diogo Barbosa, já passou aqui pelo rival Cruzeiro, né, Palmeiras, mas é um lateral esquerdo assim, né, que vive momentos de altos e baixos, né, ele que deve começar o jogo. E o Fortaleza não tem para esse jogo João Ricardo, Marinho, né, Emmanuel Martinez, Luca Priori e Rodrigo Santos. Esses são os desfalques do Fortaleza. E os desfalques do Atlético para essa partida, cara, o nosso Galo não vai contar com o Rony, né, suspenso. E aí, né, os jogadores que já estavam fora, Lianco, Tomás Coelho, Caio Maia e Júnior Santos, né. Vitor Hugo, dúvida ainda. Vitor Hugo ainda é dúvida para esse jogo, ele sentiu, né, contra o Flamengo, pediu substituição. E a gente não sabe ainda se ele vai para o jogo. Mas, por outro lado, o Igor Gomes volta ao time, né, o Igor Gomes cumpriu suspensão contra o Bragantino. Depois de ser expulso contra o Bragantino, cumpriu suspensão contra o Flamengo, tá de volta. E é isso. É o Atlético praticamente com a base e tudo do time titular à disposição. Só não vai contar com o Rony. Muita gente feliz com essa notícia, inclusive eu. E o Atlético, em questão de time, não tem praticamente nenhum desfalque. Porque o que já tinha de desfalque já estava contando com isso, que era o Lianco, o Coelho, enfim. Pessoal, agora a gente vai fazer um comparativo sem pano. Comparativo sem pano. Comparando jogador do Galo versus seu adversário, jogador de Fortaleza. E cara, vamos começar no gol, né? No gol a gente tem de um lado o Everson e de outro a gente tem Breno, goleirão do Fortaleza. Cara, sim, o Breno é um bom goleiro, tá? Do Fortaleza e tudo. Vem fazendo ótimas defesas nesse campeonato. Mas aqui, poupa tempo, né, gente? O Everson hoje é o melhor goleiro do futebol brasileiro. E assim, merece uma vaga na seleção. Então aqui a gente não precisa ficar rendendo demais, não. Que é Everson veio fazendo um campeonato assim de primeira, não só no Campeonato Brasileiro, o ano inteiro, talvez é o melhor jogador do Galo na temporada. Então Everson tranquilamente, e olha que o Breno é um grande goleiro, tá? Mas Everson aqui vence, tá? Everson, então, o Atlético vence a primeira disputa, ao meu ver. Depois, a gente tem na lateral direita, né? A gente vai ter que fazer um improviso, porque o Atlético está jogando com 3 zagueiros, né? Não sei se a formação do Atlético amanhã, São Paulo, é muito imprevisível. Então a gente não sabe se vai entrar com Sarava, Natanael. Mas vou colocar um provável Atlético, que eu acho que vai ser amanhã. E eu acho que o Atlético bem joga com 3 zagueiros. Amanhã não, próximo domingo. Estou gravando esse vídeo na sexta-feira, né? Então no próximo domingo. Então assim, 3 zagueiros. Então a gente vai ter que fazer um improviso, né? Comparando um zagueiro com um lateral direito, que a formação do Fortaleza é outra. Então vamos para a próxima disputa. Então o próximo embate é entre Juan Tressoldi, que eu acho que vai para o jogo amanhã, contra
O Mancuso. Cara, nessa eu vou ficar com... Eu acho muito difícil, tá? Porque o Mancuso era um jogador muito irregular. Na verdade, ele é muito irregular, assim como eu não acho o Tressoldi, assim, um grande zagueiro. Mas o Mancuso, o problema dele é o seguinte, cara. Nos últimos jogos ele cresceu demais. Vem acompanhando os torcedores do Fortaleza nas redes sociais, principalmente no Twitter, pessoal. Vem elogiando muito o Mancuso. Então nessa disputa aí eu vou ficar com Tressoldi. Por que o Tressoldi, cara? Tressoldi, ao meu ver, por mais que a gente tá colocando aqui um lateral direito, né? Na vaga de um lateral direito, se fosse no meu elenco, no meu time, por mais que o Mancuso vive uma boa fase no Fortaleza, ele vem tendo um papel importante, principalmente na última partida, fez uma partidaça, talvez uma das melhores dele com a camisa de Fortaleza nesse ano. Mas eu vou ficar de Tressoldi, cara. Eu acho que o Tressoldi, por mais que não seja um zagueiro que eu sou fã, ele é melhor, entende? Principalmente para defender, assim. Comete algumas falhas de vez em quando, falhas silenciosas, principalmente em penais. Ele já cometeu vários pênaltis no Atlético desde que chegou. Porém, nessa eu vou ficar com o Tressoldi. Eu acho o Mancuso, ele é 880. Ou ele faz uma grande partida, ou se não, faz uma péssima partida. Então por isso eu vou ficar com o Tressoldi, mais regular. Próxima disputa, Emanuel Brites contra Vitor Hugo. Aí não tem como, né, cara? O Vitor Hugo, apesar que eu também não sou fã, mas ele cresceu demais com o Sampaoli. E nessa aí ele vai ganhar tranquilo, tá? Eu acho que o Vitor Hugo hoje é um zagueiro que, apesar que errou o pênalti contra o Lanús, ele vem sendo o principal zagueiro desse segundo semestre do Atlético. Então, o Vitor Hugo, tranquilo. Acho que o Brites é um zagueiro que já mostrou qualidade do Fortaleza. Mas hoje, Vitor Hugo, tranquilo. O Atlético vence a terceira disputa, 3-0 até aqui. Agora a disputa é entre Gaston Ávila contra Júnior Alonso. E, cara, aqui o Júnior Alonso não é aquele grande zagueiro como foi em 2021, mas Júnior Alonso vai vencer essa também, tá? A defesa de Fortaleza vem crescendo nos últimos jogos, mas ainda vou ficar com o Júnior Alonso. Para mim é mais zagueiro. Então o Atlético vence a quarta disputa, hein? 4-0, cara. Torcedor do Fortaleza, e se alguém assistir esse vídeo vai ficar bravo comigo, mas tem jeito não, cara. Júnior Alonso aqui, pra mim, vence 4-0. Agora lateral esquerda, hein? Guilherme Arana versus Diogo Barbosa. Cara, Diogo Barbosa já teve bons momentos, 2018, 2017, quando jogava aqui no rival, mas nunca foi um lateral esquerdo que você tirasse assim um chapéu não, tá? Mas foi regular e hoje ele é reserva, né? O lateral esquerdo titular do Fortaleza machucou, o Bruno Pacheco, provavelmente nem joga mais essa temporada. Então, cara, a gente tá comparando aqui um titular, que é o Guilherme Arana, por mais que assim não faz uma grande temporada, tem muitos baixos, mais baixos do que altos nessa temporada, né? E apesar da irregularidade aqui não tem como, cara. O Arana é melhor que o Diogo Barbosa, então vou ficar com o Guilherme Arana. Diogo Barbosa é hoje um lateral esquerdo reserva, né? Tá quebrando um galho ali. Até como lateral esquerdo reserva, ok, é uma boa opção. Mas aqui Guilherme Arana, né? Ele, na verdade, tá jogando como um ala esquerdo nessa formação aqui do Sampaoli, mas, né, adaptando aqui nessa pré-eleição aqui do mano a mano, a gente vai colocar o Guilherme Arana. O Atlético vence a defesa inteira, 5-0, na minha humilde opinião. Pessoal, voltamos. Aquela hora tava fazendo um vídeo, acabou que tive que pausar, tava no trabalho, né? Tava prestes a começar o expediente, mas tem problema não, continuando o vídeo à noite. E agora a gente vai ter uma disputa muito boa, porque a disputa agora é entre Pierre do Fortaleza, né? Um primeiro volante lá, uma espécie de primeiro volante, segundo, versus Fausto Vera. Caralho, eu vou de Pierre. Vou de Pierre, porque o Fausto Vera... vocês vão me perguntar, por que o Fausto Vera tá no lugar do Franco? Porque eu acredito que amanhã o Franco não vai ao jogo. A verdade é que eu acho que o Alan Franco,
ele vem de uma sequência pesada, estava baleado no jogo contra o Lanús. Eu acredito que amanhã ele não vai para o jogo. Então, Fausto Vera, ao meu ver, deve ser esse jogador, o substituto do Alan Franco. Já até deixando claro aqui, se fosse o Alan Franco, venceria. Porém, como é o Fausto Vera, que eu acredito que vá para o jogo, aí não tem jeito não. Aí eu vou votar no Pierre. Então, o Fortaleza somos o seu primeiro ponto. Pierre, para mim, é o escolhido. Agora, nossa próxima disputa, a gente vai ter Alexander versus Lucas Sacha. Olha, o Lucas Sacha é um bom jogador, importante para essa reta final do Fortaleza. Porém, aí, cara, Alexander, né? Alexander, que grande contratação o Atlético fez. E olha, ano que vem vai ser muito importante, sabe? Para mim, ele tem tudo para ser um dos titulares do Atlético ano que vem. Ele tem muita qualidade, com uma boa pré-temporada, sem lesão, vai ser muito importante para o estilo de São Paulo. Então aqui, sem sombra de dúvidas, Alexander vence Lucas Sacha e vence o confronto também. E agora, cara, é uma disputa que para mim é a mais difícil de todas. A mais difícil. Eu tô com muita dúvida, confesso. Porque agora a gente tem Tomás Pochettino versus Bernat, né? São jogadores... Aí, claro, lembrando, né? Tô fazendo improvisação aqui, gente, né? Para encaixar os esquemas são diferentes. Tomás Pochettino versus Bernat. Aqui, cara, eu olhei números, os números são muito parecidos de gols e assistências. Tomás Pochettino tem 4 assistências, Bernat tem 1. Parecidos assim, né? Em questão de gols, Tomás Pochettino tem 1, Bernat tem 1, mas Pochettino tem mais gols, mais assistências, na verdade. Cara, em números, Pochettino vence, tá? E outros quesitos, desarmes e tudo. É muito difícil, velho. Muito difícil. Porém, se você me perguntar assim, no seu time, quem você preferiu? Nem o Bernat ou o Pochettino? Aí, cara, eu prefiro o Bernat. Por mais que o Bernat tenha que entregar mais, por mais tudo. Eu vou ficar de Bernat, cara. Essa é muito difícil, né? A verdade é que eu queria dar empate nessa aqui. De tão difícil que é. Porque pra mim, eu acho muito nivelado, sabe? Mas por conta do Bernat. Porque o Bernat, se ele desempenhasse um pouco a mais, aí pra mim não teria dúvidas. Porém, como o futebol que o Bernat desempenha hoje, né? Ele cresceu de produção, não vou mentir. Mas eu vou ficar em dúvida, assim, muita dúvida, vou dar esse voto pro Bernat, tá? Esse voto pode ser até polêmico, mas vou ficar de Bernat aí contra o Tomás Pochettino, jogador importante do Fortaleza nessa reta final de campeonato. Próxima disputa, a gente tem José Herrera versus Igor Gomes. Essa aqui, cara, pra mim, não tem muita dúvida não, tá? Nivelado por baixo, mas Igor Gomes. Igor Gomes, pra mim, vence o Herrera com até sobras. Sim, o Igor Gomes foi muito bem na final da Sul-Americana, ao meu ver, né? Não escondeu do jogo. E o Igor Gomes não tá escondendo do jogo, cara. Sim, tem algumas limitações, mas sem dúvida oscila demais, né, nos jogos. Mas aqui eu vou ficar de Igor Gomes, né? É um jogador que busca muito jogo, por mais que oscila. Tem dia que fica escondido, sim. Mas é um jogador que, quando tá com a bola, ele é muito agudo. Ele não volta a bola para trás. Então aqui, cara, eu vou de Igor Gomes. Igor Gomes contra Herrera. Para mim, até com certa facilidade, tá? Meus amigos, agora uma grande disputa. Adam Barreiro versus Dudu. Olha, eu tava vendo os números do Adam Barreiro e é incrível como ele cresceu nessa reta final. Ele é o principal jogador do Fortaleza hoje. Ele é o principal. O Daverson, reserva desse time. E mesmo o Daverson fazendo 3 gols no Atlético, fez gol contra o Bahia, 4 gols. O Adam Barreiro tem 6 gols, gente. É incrível. E gols decisivos, tá? Tirando... ele começou a fazer um gol nesse campeonato contra o Juventude. Ele marcou gol contra o Juventude, se eu não me engano.
Depois ele teve 2 jogos, Vasco e Flamengo, não marcou. E depois, cara, o cara desandou de fazer gol nas últimas partidas. Todas as últimas partidas. Se você pegar do Fortaleza na sequência positiva que eu falei, ele tava lá. E ele tava lá fazendo gols. Então, Adam Barreiro, cara, é um grande atacante. O Atlético, vou relembrar, tá? O Atlético, o Milito, pediu o Adam Barreiro ano passado aqui. E a diretoria não foi atrás, né? Perde um grande centroavante, mostra qualidade esse Adam Barreiro. Porém, cara, ele venceria, assim, se fosse até contra o Hulk, não sei, viu? Ia ser difícil, pelo momento. Mas, por mais que o Adam Barreiro viva um grande momento, o Dudu também vive um grande momento, né, cara? O Dudu, pra mim, é o melhor jogador do Atlético depois do Everson hoje. Então, cara, aqui eu vou de Dudu. Dudu versus Adam Barreiro, eu vou de Dudu. Porque, por mais que o Adam Barreiro apresenta grandes números, o Dudu, ele é o principal jogador desse Atlético no momento. E ele, em questão técnica, não se discute. E, claro, pra mim ainda tá longe daquele Dudu do Palmeiras. Mas ele vem apresentando um ótimo futebol. E vive uma grande fase. Boa fase. Pra mim aqui, é difícil, tá? Porque é um momento muito bom do Adam Barreiro contra um momento bom do Dudu. Mas aqui eu vou ficar de Dudu, porque o Dudu tecnicamente é melhor, né? Então o Dudu, pra mim, vai vencer. E a torcida do Fortaleza, se alguém ver esse vídeo aqui da torcida do Fortaleza, vai ficar até com raiva. Mas aqui não tem jeito não, Dudu, gente. E aí o Atlético, se eu não me engano, faz 9-1 no placar, né? Esse comparativo aqui. E para fechar, a gente tem Hulk versus Breno Lopes. Aqui eu não vou nem render muito não, tá? Hulk vence fácil para mim. O Hulk, por mais que não vive uma grande fase, cara, é o Hulk. É melhor que o Breno Lopes em todos os momentos da carreira. Então não vou nem poupa tempo. Hulk. E o treinador Sampaoli versus Palermo. Aí pra mim também Sampaoli, cara. O Palermo tá começando agora. Começou aplicando seu estilo de jogo no Fortaleza. Fortaleza demorou até um certo ponto a trazer os resultados, porque vinha começando a jogar bem com Palermo. Porém, desandou mesmo dos últimos 7 jogos. Os resultados começaram a chegar. E agora o Palermo vem fazendo um bom trabalho em Fortaleza, viu? Mas, para mim, o Sampaoli é melhor que o Palermo. Então, aqui eu vou ficar de Sampaoli. Então, a gente vai fechar esse comparativo sem pano. Comparativo sem pano aqui. De 10, 11 para o Atlético, 1 para o Fortaleza. Torcida Fortaleza aí vai ficar bravo comigo. Mas, para mim, aqui foi sem clubismo algum mesmo. Porque o Atlético é melhor que o time do Fortaleza. Isso para mim é até um pouco claro. Porém, o Fortaleza é favorito. Como me explica isso? Pelo motivo de que o Atlético hoje vive abalado, acabou de perder uma Copa Sul-Americana. Aspira ainda a Libertadores, tenta um G8, mas é difícil. E um Fortaleza que briga por todas as bolas. O Fortaleza está na zona de rebaixamento ainda. Então, vale mais para o Fortaleza que para o Atlético. Porque para o Atlético é o seguinte, mesmo o Atlético chegando no G8, ele ainda depende de resultados na Copa do Brasil. Do rival, o Cruzeiro venceu o Fluminense. Então, cara, hoje Fortaleza, para esse jogo, Fortaleza é mais importante o jogo para o Fortaleza do que para o Atlético. Então, assim, por isso que vem o favoritismo do Fortaleza, além do momento. Porém, o mano a mano, o 11 contra 11, o comparativo sem pano, ele mostra que em peças individuais o Atlético é melhor que o Fortaleza. Então, o Atlético tem que aproveitar essas peças individuais, ter calma, ter tranquilidade e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Tá na hora, né? O Atlético vive uma sequência fraca de jogos, tanto de desempenho, ao meu ver, como de resultados.
e vai enfrentar um jogo dificílimo na casa do Fortaleza. O meu palpite para esse jogo é Galo 1, Fortaleza 1. Eu achei que o Fortaleza ia vencer o jogo, porém, vamos acreditar que o Atlético vai conseguir buscar um empate fora de casa, um empate que ainda deixa o Atlético com alguma chance de ficar entre os 8 primeiros do campeonato. É difícil, mas eu acho que se o Atlético voltar do Castelão sem ser derrotado, já vai ser um resultado aceitável. Bom não, aceitável, porque hoje o Fortaleza é favorito, o Fortaleza vai jogar a vida contra o Atlético. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Curte, comenta, compartilha, gente. Dá uma moralzinha aí. A gente tá começando aqui um trabalho, né? Assim, só eu mesmo na edição, né? A edição não vai ficar aquela coisa profissional demais, né? Porque é o começo é assim mesmo. Mas apoia aí, vamos ser uma voz ativa aí da massa atleticana, né? E vamos fazer diferente, né? Vamos tentar trazer um conteúdo bacana aí para vocês, mas eu conto com a ajuda sua aí que tá assistindo esse vídeo. Dá uma curtida, não custa nada, um comentáriozinho, inscreve no canal também, beleza? Um grande abraço, vamos para cima, que o Atlético possa dar essa volta por cima, né? O meu resultado foi 1-1, mas eu espero que o Atlético possa sair do Ceará com a vitória. Vamos para cima, que é Galo, tamo junto, bora pra cima, bora.